Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui apenas conectando no Insta também. Agora deu. Bom dia. Sejam bem-vindos. Hoje, então, na nossa conversa de coaching, nós vamos estar conversando sobre as tendências do coaching no Brasil. Mas antes de eu conversar sobre as tendências do coaching no Brasil, nós precisamos conversar sobre um assunto um pouco delicado, sensível, né? Desagradável, eu até diria, que é o momento atual que o coaching está passando no Brasil. E eu posso dizer para vocês que isso não é surpresa nenhuma para mim, né? Porque exatamente o que está acontecendo no Brasil aconteceu há alguns anos atrás nos Estados Unidos. Lá, muitos coaches faliram, muitas escolas fecharam, né? Exatamente o mesmo ciclo, o mesmo cenário, né? Mas o bom disso é que a gente pode conversar sobre o que vai acontecer aqui no Brasil. Porque você sabe que aqui no Brasil, né, as coisas acontecem 4, 5 anos após terem acontecido nos Estados Unidos. E o que foi que aconteceu lá, né, depois de toda essa polêmica em torno do coaching, né? E hoje vocês devem acompanhar, né, toda essa polêmica que nós temos aqui no Brasil em relação ao coaching, né? E eu acredito que tem algumas coisas distorcidas, né? Mas algumas coisas verdadeiras também, né? Vocês devem escutar, e isso incomoda muito, né, os coaches, e tem que incomodar mesmo, né? Falas do tipo, agora o coaching pode virar crime, quem não deu certo em nada virou coaching, né? Vídeos de gozação, de piada, né, em cima do coaching. Isso, na verdade, por um lado é injusto, porque a metodologia é uma metodologia muito boa, que gera muitos resultados. Mas, por outro lado, né, toda essa crítica não é em vão, né? Não é em vão porque, de verdade, hoje nós temos muitos coaches no mercado que, de verdade, não geram resultados, de verdade, não acrescentam, né? E que muitas vezes estão aí realmente desmoralizando a metodologia. Então, nós precisamos separar, né? Uma coisa é a metodologia, outra coisa são os profissionais, alguns profissionais, né? Porque, como em todas as profissões nós temos bons profissionais e maus profissionais, né? Nós temos profissionais sérios e nós temos profissionais que não são sérios, né? Mas o que eu quero conversar com vocês, então, é sobre isso, né? Qual é a tendência aqui? O que foi que aconteceu nos Estados Unidos, né? Depois que teve toda a polêmica, lá também o coach explodiu, né? Muita gente fez formações, virou coach, até que chegou o momento que começou os problemas de mercado, como sempre acontece, né? E o que aconteceu lá? Lá aconteceu o seguinte, teve toda esta polêmica, né? Só que, e muitos coaches de verdade faliram, muitas escolas fecharam, né? Muitos coaches nunca conseguiram recuperar o investimento que tinham feito. Mas o que aconteceu lá, né? O que aconteceu lá foi que os bons permaneceram. Mas os bons permaneceram e começou a crescer novamente o coaching fora daqui. E é o que vai acontecer aqui. Só que com algumas diferenças. Em que sentido, né? Primeiro, o grande foco dos coaches, né, lá fora, que cresceram, que se tornaram autoridade, né, que realmente alavancaram e continuam crescendo muito, são os coaches que estão atuando em nichos que geram renda. Esta é uma das principais questões que você precisa entender, né? O coaching, ele vai permanecer sim, né? Ele não vai morrer, né? Mas muitos coaches vão morrer sim. Muitos coaches não vão conseguir sobreviver de coaching porque o mercado se torna agora extremamente seletivo. E isso não é ruim, porque quem for bom vai permanecer, né?
Quem realmente traz resultados vai permanecer. Vocês, quem me acompanha, sabe, né, que eu sempre falei que a grande questão, nós não temos que vender metodologias, porque metodologia é meio, né? Metodologia não é fim, metodologia não é o fim, metodologia é o meio, e coaching é uma metodologia, certo? Então, os coaches que lá fora cresceram, continuam crescendo e continuam ajudando muito, são os coaches que estão no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. E um dos nichos que mais cresce lá fora, nos Estados Unidos, é um dos nichos que gera maiores resultados financeiros, tanto para o cliente quanto para os coaches. Que nicho é esse? O nicho empresarial, certo? E por que o nicho empresarial, e essa é a grande tendência aqui no Brasil, né? A grande tendência é o coaching empresarial, né? Que atua com empresas crescer muito. Por quê? Porque é um nicho que gera resultados, né? Gera retorno financeiro tanto para o seu cliente quanto para o coach, né? Por quê? Porque é um nicho que, quando você desenvolve, né, o seu cliente, aqui estou falando para vocês no cliente empresa, os resultados dessa empresa crescem. Então, é um nicho que gera renda. Todos os nichos que geram renda são nichos que vão crescer, certo? Vão ter cada vez mais uma alavancagem. E como eu estava dizendo, um dos nichos que mais cresce nos Estados Unidos é o nicho empresarial. Só que o nicho empresarial ele é extremamente amplo. E dentro do nicho empresarial, um dos nichos que mais tem crescido é o coaching de liderança. Os trabalhos de desenvolvimento dentro das empresas focado nos líderes. Por quê? Isso já está acontecendo aqui no Brasil e vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque as empresas já faz parte da sua cultura investir em desenvolvimento. E por que o nicho de liderança? Porque as empresas sabem que elas dependem dos líderes para ampliar os seus resultados, né? Nenhuma empresa consegue ampliar seus resultados se ela não melhorar a qualidade das pessoas que estão dentro da empresa. E quem gera muitos resultados e tem uma forte influência nas equipes são os líderes. Então, se você quer estar dentro dessa nova grande onda, você precisa estar atento ao nicho de liderança, ao nicho de empresas, ao nicho de desenvolvimento de equipes, certo? E aqui, como nos Estados Unidos, não é só de médias e grandes empresas, é de micro e pequenas empresas também. Não sei se você acompanhou, semana passada, eu estava numa das imersões de negócio, né, num dos meus grupos de negócio que eu participo, né? E nós tivemos lá um dos nossos colegas, né, fazendo uma palestra, onde ele falava exatamente do porquê que as empresas morrem, né? E ele falou algo lá que é o que eu já falo aqui com vocês, né? Mas foi muito legal poder escutar, porque isso veio afirmar, né? Aquilo, ele é da área de finanças, um grande estudioso desta área, né? De empresas, de finanças, de mercado econômico, né? E o que ele trazia lá para nós, né? Primeiro, em termos de mercado, né? Ele dizendo que nos próximos 3 anos o Brasil vai crescer e vai crescer muito, né? Que lá fora o Brasil é visto neste momento como um país que tende a ter um crescimento. E olhem que interessante o que ele trouxe em termos de empresas, porque a palestra dele, né, girou em torno dele falar por que as empresas morrem. E olha que dado interessante que ele trouxe, eu já converso sobre isso aqui com vocês, né? Que 67% das empresas que fecham, que quebram,
Isto acontece logo após um grande desenvolvimento, um grande momento de crescimento que a empresa passa, né? Se a gente parar para pensar, né, assim, num primeiro momento, isso pode parecer irracional, como assim a empresa cresceu e aí ela quebra? Exatamente por isso. Porque os empresários e as empresas, na grande maioria das vezes, não estão preparados para este crescimento, né? Quando eu falo aqui para vocês, né, muito forte, da questão de micro e pequenas empresas, 67% das micro e pequenas empresas, elas crescem exatamente depois do boom do crescimento. Quer dizer, ela começa, né? Aí ela dá, dali um pouco, ela dá um grande crescimento. E neste momento, logo após este grande crescimento, 67% das empresas quebram. E quebram exatamente por quê? Porque a empresa não estava preparada para este crescimento. E quem não estava preparado? Principalmente o empresário. E, consequentemente, as suas equipes. Então, vejam que grande nicho nós temos aí nas micro e pequenas empresas, né? De preparar, de ajudar este empresário e ajudar estas equipes a se manterem após este boom do crescimento. E vejam que interessante, este é exatamente o momento que a empresa precisa da nossa ajuda. E é um momento que a empresa está capitalizada, porque ela está crescendo. Quantos de vocês, né, quantos de nós têm este foco? Quantos de nós olha realmente para as empresas, né? E aqui, quando nós estamos falando de empresas, e esta é a grande onda do coaching aqui no Brasil, né? Que já está crescendo e vai crescer muito, é o atendimento às empresas. Mas o atendimento às empresas focadas no desenvolvimento das pessoas, dos líderes e das equipes, que é para sustentar tanto o crescimento quanto sustentar a alavancagem desta empresa. E nós podemos ajudar e muito as empresas neste sentido, né? Por quê? Porque desenvolver pessoas está no nosso DNA, né? Desenvolver pessoas é uma das nossas grandes missões. Então, aí deve estar o nosso grande foco. Por outro lado, trabalhar com empresas, né, é extremamente lucrativo. É extremamente lucrativo, é um dos nichos que melhor remunera os processos de desenvolvimento, sejam eles individuais ou em grupo. Mas tem um outro lado da moeda que você também precisa entender, se você deseja atuar neste nicho, que é um nicho extremamente sustentável, né? E eu falo isso para vocês porque eu atuo com empresas há mais de 20 anos. E garanto para vocês que eu não posso reclamar, né, de tudo que trabalhar com empresa já me propiciou, em todos os sentidos, tanto em termos de realização profissional, né, como em termos de crescimento da minha empresa. Só que atuar neste nicho, né, você também precisa entender o outro lado da moeda. Se por um lado é o nicho que melhor remunera, é um nicho, olhem que interessante, isso aqui você precisa entender, né? É um nicho que tem as maiores possibilidades de faturamento. Por quê? Porque é um dos únicos nichos que você pode ter uma grande esteira de serviços. Você pode ter muitos serviços para vender para a mesma empresa. Pouquíssimos nichos te permitem ter um portfólio de serviços, uma esteira de serviços que te permita ficar 1 ano, 2 dentro da empresa, né? Com contratos recorrentes, né? Aonde você tem um faturamento mensal garantido. Só que tem o outro lado da moeda, né? Se por um lado é o melhor nicho, que melhor remunera, é onde nos dá a possibilidade de ter uma grande esteira, um grande portfólio de serviços, é um dos nichos que não aceita mediocridade. Ou você é muito bom, ou você está fora.
Isso eu preciso falar para vocês, né? Isso eu preciso deixar claro para você. Não é um nicho que, se você não for muito bom, você se sustenta. Você pode até entrar, mas você nunca mais volta, se você não entregar resultados. Um coach que se propõe a trabalhar com líderes e equipes, ele vende e entrega resultados, ou ele está fora. É um nicho que não dá a segunda oportunidade. E não dá porque é um nicho profissional. É um nicho focado em resultados. E aí talvez você me pergunte, é difícil dar resultados, Liana? Não, não é um nicho difícil de dar resultados. E por que não é difícil? Ele não é difícil se você sabe trabalhar. Por que hoje muitos coaches têm se queimado terrivelmente dentro de empresas? E aí, independente do porte da empresa. Porque vão para o nicho empresarial, para o nicho de liderança, para trabalhar com equipes, com a metodologia do Life Coach. E isso não funciona dentro de empresas. Literalmente, né? Isto não funciona, você vai se queimar. Então, o nicho de líderes, de equipes, o nicho de empresas, ele é um nicho muito fácil de dar resultados. Por quê? Porque a maior parte das empresas, a maioria das empresas, qual é o ciclo das empresas? Isso é algo importante de você entender. As empresas, pequenas, micros, médias e grandes empresas, no começo, elas têm um grande investimento na parte tecnológica, certo? Antes até da parte tecnológica, primeiro é vendas. A empresa começa, ela está crescendo, ela precisa vender. Este é o grande foco inicial. Logo na sequência, e o grande investimento financeiro, certo? Logo na sequência, as empresas investem em tecnologia. Porque elas se dão conta que, bom, não adianta agora eu ter muitos clientes se eu não tenho processos e se eu não tenho tecnologia, né? Se eu não tenho equipamentos, se eu não tenho máquinas, se eu não tenho softwares, se eu não tenho toda essa infraestrutura que me permite alavancar os meus resultados. E aí o grande investimento das empresas são em processos e tecnologia, maquinários, né? Enfim. Só que chega um momento que essa empresa já tem tudo que ela precisa em termos tecnológicos, de máquinas, né, de processos, e ela não consegue mais crescer. Este é o momento, aqui falando já de médias e grandes empresas, que as empresas se dão conta de que agora são as pessoas. Ou eu invisto em pessoas, ou eu não vou para o próximo patamar. Então, esta é a evolução das empresas. E quando chega na área de pessoas, as empresas são extremamente despreparadas internamente para fazer esse desenvolvimento. Por quê? Porque não é a sua expertise mesmo, né? Não é a sua área de atuação. E é exatamente aí que nós entramos, né? E nós entramos aí com vários tipos de projetos, né? Para atender tanto micro, pequenas, médias, grandes empresas. Só que aqui, claro, você precisa entender também que os escopos de projetos são diferentes para pequenas e microempresas e para médias e grandes. Por quê? Por que são diferentes? Porque as necessidades e as dores são diferentes. Vamos lá. Vou dar só um exemplo de uma grande diferença. Desculpa, uma grande diferença entre micro e pequenas, de grandes e médias empresas, né? Micro e pequenas empresas, nós não temos, geralmente as micro e pequenas empresas, elas não têm um RH interno, certo? Elas não têm ainda uma estrutura, até porque o próprio porte nem permite. Geralmente é o empresário e a equipe. Quando ela cresce e vai para pequenas empresas, passa para o porte de pequenas empresas, geralmente é o empresário, 2, 3 líderes e a equipe. Então, a grande dor, o grande foco das micro e pequenas empresas são as equipes.
né? Quando você conversa com um empresário, com um pequeno empresário, né, sobre as dificuldades dele, em 99% das vezes ele vai te falar que o problema dele são as equipes. Então, se você quer atender micro e pequenas empresas, você precisa saber trabalhar com equipes, certo? Quando você conversa com empresários de médias e grandes empresas, não é diferente. Médias e grandes empresas, quando você vai conversar com o empresário, a dor dele são os líderes, né? Ele diz para você que as dificuldades deles estão nos líderes, que os líderes não fazem as equipes acontecer, que os líderes não dão feedback, que os líderes não entregam resultado, que os líderes não têm proatividade. Percebe? São dores diferentes, pelo próprio porte das empresas. Médias e grandes empresas já tendem a ter um RH, às vezes mais estruturado, às vezes menos estruturado. Mas geralmente é o RH que atua diretamente com as equipes. E nós entramos no desenvolvimento dos líderes. Já nas pequenas e microempresas, não. A porta de entrada por onde a gente entra são pelas equipes. Então, se você deseja de verdade trabalhar com empresas, você precisa dominar o desenvolvimento de líderes e de equipes, dependendo do porte de empresa que você deseja trabalhar. Ok? Vamos lá, podem ir colocando as dúvidas, as perguntas de vocês aí, certo? Que daqui a um pouco eu vou responder. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isto que nós estamos falando hoje neste nosso tema, que é a tendência do coaching no Brasil, né? E como eu disse no início, a grande tendência do coaching é nichos aonde gera renda, né? Aonde gera resultado. E dentro desses nichos, um nicho que já está crescendo muito e vai crescer muito mais, é o nicho de empresas focado no desenvolvimento. Certo? Bom, muitos coaches me dizem assim, mas Liana, e para eu trabalhar, né, com empresas, o que eu preciso ter? São 3 pilares que vão te sustentar, porque como eu disse, este é um nicho, só tomar uma aguinha. Este é um nicho extremamente lucrativo, carente de bons profissionais, né? Com uma concorrência muito fraca. Isso é algo importante de você entender, né? Neste nicho, a concorrência que nós temos no mercado é uma concorrência muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Profissionais muito poucos qualificados. Então, quem tem qualificação, quem sabe entregar resultados, vai nadar no oceano azul. Este é o grande oceano azul, né? Para nós coaches. Mas muitos coaches me dizem assim, tá bom, Liana, e o que é que eu preciso? Eu costumo dizer que são 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar pessoal, é o seu mindset. Se você é um coach que não tem uma mentalidade empreendedora, se você é um coach que não enxerga a sua profissão, né, o coaching como um negócio, o nicho de liderança não é para você. O nicho de empresas não é para você. Então, o primeiro pilar é o seu mindset. Você tem a sua visão é de empresário. Ah, Eliana, mas eu sou sozinha, é só eu. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como é que você olha para a sua profissão, para a sua carreira. Você tem um negócio? Você tem um negócio de coaching? Ou você tem um hobby? Se você tem um hobby, o nicho de liderança e de empresas não é para você, certo? A primeira coisa que você tem que ter é mindset, né? É uma mentalidade adequada para trabalhar com empresas. E o que eu quero dizer com uma mentalidade adequada? A sua visão tem que ser de empreendedor, porque você tem um negócio de coaching. E se você, e este é o primeiro pilar, é o pilar de sustentação. Aqui quero dar um exemplo para vocês, em outra live eu vou aprofundar nestes 3 pilares, certo? Mas hoje eu só quero pincelar.
Uma pergunta, vocês sabem que nós temos as nossas formações, né? Porque essa é a nossa grande expertise. Nós temos a nossa formação para atuar com pequenas e microempresas, a formação de trainer de líderes, a formação de coaching individual para líderes, a formação de coaching de grupo para líderes, né? E quando nós estamos, né, em momentos conversando sobre as formações, alguns coaches me fazem a seguinte pergunta. Se esta é uma pergunta que você faria, eu vou dizer a pergunta primeiro, certo? Muitos coaches, quando eu estou falando das formações, me dizem assim, tem certificado? Quantas horas aparece no certificado? Você, antes de eu explicar, né, sobre isso, pensa aí. Você pensaria isto? Essa seria uma das primeiras perguntas que você faria? Ah, tem certificado? Quantas horas aparecem no certificado? Se para você o certificado é ainda algo importante, eu não estou dizendo aqui que ter o certificado não é importante, nós damos certificado em todas as nossas formações, certo? Não é esta a questão. Estou falando de mindset. Se você ainda está preocupado com o certificado, você está procurando emprego. E aí o nicho de liderança não é para você. Quem quer trabalhar com empresas tem que ter mindset de empresário. Empresário, né? Não pensa em apresentar certificados. O foco dele é apresentar resultados. Fazem mais de 20 anos que eu atuo com empresas, certo? Comecei lá atrás como consultora, depois virei formadora de líderes, coach de líderes, né? Enfim, há mais de 20 anos eu trabalho com empresas. No início da minha carreira, eu trabalhei dentro de empresas como CLT. Quando eu estava procurando emprego dentro de empresas, eu sempre precisei apresentar certificados. Depois, quando eu saí de dentro de empresas e montei a minha empresa e passei a ser consultora e depois coach, formadora de líderes, eu nunca mais apresentei nem currículo, nem certificados. Então, isso eu gostaria que você pensasse. Se o seu foco ainda está no certificado, eu faço, né? Isso chega a ser até engraçado, que eu vou contar para vocês, né? Vocês sabem que eu faço as semanas, né, do coaching para empresas, né? Que é uma semana gratuita, onde eu apresento esse nicho, falo das particularidades. E muitas vezes, na semana, a primeira pergunta que alguns coaches me fazem é assim: vai ter certificado? Vamos combinar que quem está perguntando como primeira pergunta se vai ter certificado é porque está procurando emprego. E se você está procurando emprego, você não vai ser contratado pelas empresas como coach. Sabe por quê? Porque colaboradores, as empresas estão cheias. Elas não querem mais um colaborador. Elas não querem mais um funcionário. O que elas querem é um parceiro que ajude ela exatamente no desenvolvimento dos seus colaboradores. E isto é mindset. E tenha certeza que a empresa, 10 minutos conversando com você, ela já percebeu se a sua mentalidade é de colaborador ou é de empresário, de parceiro, de alguém que vai estar ali para ajudar ela e não para ser mais um colaborador. As empresas não querem mais um colaborador. Então pensa sobre isso, porque isso é algo que me chama muito a atenção, né? Eu disse, eu preciso falar sobre isso. E que fique claro aqui, eu não estou dizendo que o certificado não é importante. É, e nas nossas formações, em todos os nossos programas, tem certificado. Não é isso. O que eu quero te dizer é que se tu tá indo para a empresa achando que a empresa vai pedir o teu certificado, é porque o teu foco está completamente distorcido. É porque você está falando de metodologia, é porque você está tendo uma postura de quem está procurando emprego e não de quem vai ser parceiro dessa empresa para ajudá-la no seu desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeiro pilar, mindset.
Segundo pilar é mercado, posicionamento. Qual é o seu modelo de negócio, né? Como é que está o seu posicionamento? O seu portfólio de serviços. E o terceiro pilar é metodológico, né? Que é domínio técnico. Só que, se você não tem mindset para trabalhar, atuar na área de empresas e de lideranças, não adianta, você não vai conseguir ter posicionamento. E por mais que você tenha grande domínio metodológico, se a sua visão não é de empresário, se você não consegue entender que a sua posição é uma posição estratégica de ajudar esses líderes, você não entra nas empresas. Então, estes são os 3 pilares que, se você quer navegar neste oceano azul, que é o oceano, né, das empresas, do trabalho com líderes e equipes, se você realmente deseja entrar neste nicho, né, entenda em primeiro lugar que estes 3 pilares você precisa ter desenvolvido, ou você precisa desenvolver. E você precisa entender, sim, que esta é uma empresa, que este é um nicho de grandes oportunidades. Né? Um nicho extremamente carente de bons profissionais. E por que é carente de bons profissionais? Porque é um nicho que não aceita mediocridade. Ou você de verdade é muito bom, ou você está fora. De verdade, você vende e entrega resultados, ou você não se sustenta. E para isto, você precisa ter mindset, o seu posicionamento adequado e ter grande domínio metodológico. Ok? Muito bem, vamos ver se vocês têm alguma pergunta aí, né? Eu vou começar a partir dessa semana sempre estar fazendo uma live, né? Com um tema específico. Estou pensando ainda, vou testar se funciona, né? Como é que é para vocês também neste horário. Eu devo estar fazendo essas lives sempre na segunda-feira. Hoje eu fiz às 8, mas eu acho que eu vou começar a fazer 8h30. Eu acho que talvez seja melhor 8h30 do que 8 horas, certo? E eu sempre vou estar postando no meu stories para que vocês digam o que vocês gostariam, sobre o que vocês gostariam que eu conversasse com vocês dentro do nicho de empresas, ok? Porque o grande objetivo aqui é poder contribuir com vocês. E vamos combinar o seguinte, né? Se você quer ir para este nicho de uma forma segura, sustentada, né? Trabalhando esses 3 pilares, e você quer a minha ajuda para entrar no nicho de empresas, no nicho de liderança, no nicho de desenvolvimento de equipes, me chama inbox que a gente conversa, ok? Deixa eu ver se temos aqui alguma pergunta. Não, né? Não temos aqui nenhuma pergunta. Mas vamos combinar o seguinte, deixa aqui embaixo quais são os temas que você gostaria que eu trabalhasse com você aqui nessas nossas conversas de coaching, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e se você realmente quer entender um pouco mais desse nicho, tem alguma dúvida específica, chama inbox que eu ou a minha equipe vamos te responder. Um grande abraço, tchau!